Agora tu falar, historicamente, o governo, a polícia, os deputados, os vereadores exercem influência no comandante do batalhão da área. Se a gente não puder falar mais isso, porque a gente vai estar correndo no risco da presunção de inocência, do contraditório, acabou comunicar. No governo Garotinho, isso saltava aos olhos. Você ia em cerimônia de passagem de comando dos delegacias, os deputados estavam lá, e uma vez um deputado chegou para mim, um deputado da base do governo, disse, ó, eu indiquei 6 ou 7 comandantes de batalhões e delegacias. Então isso saltava aos olhos, e os próprios deputados diziam pra gente. Em off assim, ou publicamente? Não, publicamente, cara. E eu perguntava pro deputado, vem cá, eu votei em você para fazer lei. Eu não vou para fiscalizar o Estado e para fazer leis estaduais. Eu não votei em você para escolher comandante de batalhão. Eu acho esquisito um deputado escolher comandante de batalhão e escolher delegado. Perfeito. Sabe? No momento que você tem denúncias que os deputados vão lá buscar dinheiro do transporte alternativo legal, né? Por que eu colocar um comandante? E aí, Glauber, eu apanhei várias vezes sobre isso. Eu disse que o Cabral, que eu não votei nele, e que foi preso na Lava Jato, ficou 6 anos preso, mas puxou 400, né? De cadeia, não foi isso? O Cabral, quando assumiu o governo do Estado... É o contrário, né? Ele puxou 6, mas foi condenado a 400. O Cabral, quando foi governador do Estado, ele não prometeu isso na campanha dele, mas ele colocou o Beltrame e ele conseguiu blindar o Beltrame aos pedidos da Alerj. Então, na gestão do Beltrame, o Beltrame falou isso comigo, eu almocei com o Beltrame uma vez, ele falou, não recebi pressão de nenhum deputado. Se eu recebesse, eu falava não. Então, apesar do Cabral ter sido preso, e eu não estou elogiando o Cabral, viu, cara? Jamais votei nele e jamais votaria nele. Na gestão do Cabral, o Cabral, por algum tipo de força política dele, ou então ele não se interessava com as questões de delegacia, ele conseguiu blindar as delegacias e os batalhões. Perfeito? E parece que isso voltou. Na força total. Tu acredita mesmo nisso? Eu tenho certeza, porque eu tenho amigos que comandaram a PM na gestão do Cabral. É porque nós estamos falando do Alerj com a família Pisciani, com o Paulo Melo, tudo isso. Esses caras não indicaram ninguém na polícia. Na gestão, na Polícia Militar, tenho certeza que não, viu? Na Polícia Civil, eu ouvi dizer que a delegacia fazendária pertencia ao Pisciani, mas não tenho como provar também, tá? Ouvi dizer, tá? Que é questões fazendárias, né? Mas isso começou no governo anterior, na gestão Garotinho, viu? E aí, camarada, assim, uma solução para isso hoje é parte do próprio eleitor. Eu não quero deputado indicando, aqueles deputados que não saem de batalhão. Eu botei um batalhão lá no teu bairro, não sei o quê. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Se a gente não questiona isso, exato. Se você não coloca isso numa cena de um filme, isso não muda nunca. Eu coloquei no Tropa de Elite então, isso. Pô. Isso é muito forte naquela cena. É um prostíbulo, onde o cara fala assim, eu quero quero promover o major. É quanto, né? Sabe? Tem aquela cena, né? Isso é muito forte. O Tropa de Elite realmente é importante, didaticamente isso. Mas tudo isso sem prova, meu irmão, é aquilo que a gente conversou aqui, né? E se você quer a condenação dos envolvidos pela morte de Marielle, sejam eles os que estão presos ou não, a gente precisa exigir que essas provas sejam buscadas, né? E falar no inquérito finalizado, caso encerrado, é uma loucura. E é isso que a gente tem que explicar para a sociedade. Então a gente precisa de mais e mais investigações, de mais e mais frentes. A gente não pode desprezar nada do que foi falado. O que foi falado pelo Elcio Queiroz? Vamos seguir a linha do Elcio durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. O que foi falado aqui? E aí pode ser uma saída. Nós temos uma interpretação diferente nesse ponto, porque essas 479 páginas eu vejo como explanação do problema pro juiz. Qualificando ali o Brazão, qualificando o Rivaldo, mostrando possíveis esquemas ali dentro da delegacia de homicídio, mostrando condições, dando elementos para falar assim, juiz, me dá a prisão preventiva desses caras aqui, ó, com base nisso aqui, né? Movimentação financeira. Eu vejo isso. Eu não vejo ali cadeia de custódia para poder manter o cara preso. Por isso que eu bati para tu, pô, Então você concorda comigo que a investigação não terminou?
Sim, claro. Você concorda comigo que o caso não está encerrado? Mas esse ponto eu falei desde o primeiro minuto. Fala política do Lewandowski, assim como o Jukman falou em 18, entendeu? Chegou ali, fala política. Da mesma forma que ele falou um monte de bobeira em relação à fuga dos presídios. É político, por falando, não é isso? Sim, ele falou. Você não criticou que ele citou o negócio do carnaval? Então, cara. Então, assim, ali é coletiva de político, né? Sim. Agora, em relação à investigação, esse relatório final aqui, de fato, ele não tem essas provas porque não é a função dele. A função dele é pegar esses 3 caras extremamente poderosos, esses 3 não, né? Os 2 principalmente, né? O Chiquinho e o Domingo Brazão, e botar o cara preso preventivamente. Para conseguir prender caras desse nível e manter preso, não pode ser raso. Estamos no Brasil. Lembrando que são 2 situações distintas. Eu tenho o Lessa dizendo, ó, eu conversei com o Brazão encomendou a morte na porta da casa do Brazão, a tantos metros da casa do condomínio dele, né, numa rua escura. Você tem isso nas 479 páginas. Mas você não tem o Lessa na delação dele. Eu falei com o Rivaldo, eu ouvi do Rivaldo, eu conversei com o Rivaldo. O que você tem é o Lessa dizendo, eu ouvi do Brazão, o Brazão disse, tá? Eu entendo. É porque são várias pontas. Né? Interessante. Pode ser que tenha mais coisa lá, tá? Mas na minha ideia, se eu fosse encarregado, eu já jogava tudo pra garantir. Porque ninguém sabia se o Xandão ia dar ou não a canetada, viu? E lembrando que nós não vimos, mas o juiz viu. Porque tá pensado e ele não tá disponível pra gente. Mas foi apresentado pro juiz. Eu botaria mais elementos de convicção, viu? Se eu fosse encarregado. Mas tu entende? Entendo. Então, assim, esse é o ponto. Entendo. Entendeu? Vai, mano, volta. Superchat, cara. Nando Hold fala aqui: políticos ligados ao tráfico, à milícia, jogo do bicho, assassinatos, corrupção e por aí vai. Estamos de mãos amarradas, Pimentel. É possível limpar o nosso Brasil? O que nós faremos? Qual o nome dele, irmão? É o Nando. Nando, a própria polícia, o próprio Correio Brasiliense, segundo a polícia, o Correio Brasiliense fez uma matéria semana passada dizendo que metade dos deputados da Alerj, né? São 35, são 71 deputados, né, o Glauber? Então, segundo o Correio Brasiliense, fonte da Polícia Federal do Rio de Janeiro, metade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem algum tipo de envolvimento com tráfico ou com milícia, sabe? Então, se for verdade isso, estamos de mão amarrada mesmo, viu? A única solução para o Rio de Janeiro é o voto, tá? Não teria outra solução para o Rio que não fosse o voto em pessoas que estejam longe dessas facções. Como que a Polícia Federal tem uma informação dessa e ninguém vai fazer nada? Tem que intervir lá na LERJ, pô. Tem que, no mínimo, né, ter prova para prender esses 35 aí, essa metade. Sim. E faz uma nova eleição, então. Quem vai deixar os caras lá? Concordo. Como é que faz? Concordo plenamente contigo. Mas aí é a definição do narco-estado. É quando os poderes já foram de um nível de infiltração dos poderes, do tamanho, né? Onde a milícia, o tráfico, os esquemas de corrupção já invadiram os poderes executivos, legislativos, judiciários, já tomaram conta de tudo. Então. Essa é a definição de narco-estado, né? E o Rio de Janeiro está prestes ou já é um narco-estado, né? Então essa é a preocupação. Perfeito? Então, teria que intervir. Rapaz, não sei o que fazer com o Rio de Janeiro. Cortar o Rio de Janeiro e mandar para o Atlântico, né, meu irmão? Não sei qual é a solução para o Rio de Janeiro, não. Eu procuro votar em pessoas, eu procuro esquecer ideologia e votar no padrão ético, viu? Eu procuro votar no padrão ético. Então eu tenho tanta consciência que o Rio de Janeiro está ferrado. Muita gente fala, Pimentel, você é de esquerda. Não, sempre votei em cara de direita, né? Mas em algumas situações limites, eu votei num cara de esquerda na Câmara Municipal para fiscalizar o prefeito, pô. Porque eu sei que para fiscalizar a prefeitura, o cara de esquerda é melhor, pô. Ele tá mais atento às questões das contas públicas, sabe? Então, assim, eu votei numa deputada estadual, na Marta Rocha, que foi delegada, chefe de Polícia Civil, que ela votou contra a volta da Lucinha para a Alerj. Então, ela não é de direita, ela é de esquerda. Mas o voto dela muito me orgulhou, pô. Ela é do PDT. Eu jamais votaria num cara do PDT para o governo do estado. Mas votei nela para deputada estadual e o voto dela me orgulha. Porque ela foi a única, né, além dos caras da esquerda, que votou contra a volta da Lucinha. Perfeito? Então, olha como é importante o voto.
sabe difícil, assim? né? E olha, e eu vou já, você votou na Marta? Votei na Marta, sim. Né? E se ela estiver no meio dos 35, te f... agora. Não, Que tu disse quem você... com certeza quem não. você votou. Com Será certeza. que o meu tá no meio dos 35 aí também? Com certeza a minha não tá no meio dos 35, perfeito? Pô, irmão, ó, é difícil, cara. Cara, o Rio de Janeiro é isso, cara. Tem que intervir de alguma forma aí, derruba tudo que tá aí, bota de novo, porque não tem jeito não. Fechado. Tá dominado, pô. Aliás, o Glauber, eu fiz essa postagem falando para as pessoas não virem para Copacabana, né? E bombou essa. Pois é, meu irmão. O que esperar do verão em Copacabana? Camarada, eu estou com fé, porque na postagem eu dizia o seguinte: se a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, olha quantos atores envolvidos, viu? Prefeitura, né? Se todo mundo não der as mãos, não venha. E na semana seguinte, camarada, eu vi uma reação interessante, viu? Da Polícia Militar, logicamente, ela está sempre ali pronta, né? Ela é quem mais atua nisso. Na semana seguinte, a Polícia Civil prendeu os bandidos que bateram no senhor na rua, né? Um trabalho muito forte da Polícia Civil. Na semana seguinte, o TJ do Rio de Janeiro derrubou a decisão de uma juíza que proibia as abordagens dos ônibus. E Glauber, o Batista pode falar mais sobre isso, mas a abordagem realmente é um caráter preventivo. 2 linhas ou 3 linhas de ônibus específicas, né? Os bandidos que praticam arrastão em Copacabana não são das favelas da região, não são do Vidigal, não são do Pavão, não são do Cantagalo. Eles quase sempre são bandidos de Manguinho, Jacarezinho ou da Baixada. Então esses ônibus eram abordados e a Polícia Militar retirava os jovens que pulavam as roletas. Não tem nada de errado nisso, pelo amor de Deus. Quem achar que tá errado você tirar uma pessoa que pula a roleta, vai para outro país para dar uma olhada como é que é lá. Em qualquer país do mundo você não pode pular roleta, pô. Eu falei para você na última vez que eu vim aqui, tá no Google, uma condenação na Inglaterra, regime fechado por um cara que pulou roleta mais de uma vez no metrô. Né? A justiça inglesa nesse nível. Falei para você, dei o número errado, viu, Glauber? Eu falei que 7 mil pessoas pulavam a roleta do BRT por dia. Eu errei. Errou pra menos, com certeza. São 70 mil. Que tá? isso, cara. 70 mil. Então não tem... Como você sustenta um modal desse? Um modal desse não é impossível. Eu até vou dar uma sugestão aqui. O jovem de Manguinhos, de Jacarezinho, de qualquer comunidade, ele tem direito a ir pra praia. Pelo amor de Deus, a praia não pertence às pessoas de Copacabana. A praia pertence a qualquer um do povo que quer ir na praia. É uma diversão barata. Tal. Mas o que fazer então? Vou pular a roleta? A minha opinião é que a Prefeitura do Rio, no período de férias, deveria estender o vale para o estudante, aquele vale, o Rio Card, né? Rio Card. Estende, pô. Com uma ação dessa, o jovem já não pula a roleta. Se o jovem já não pula a roleta, ele já não chega na praia naquele clima de estou fazendo coisa errada, sabe? Minha opinião é essa, sinceramente. Estou fazendo alguma coisa errada e não há punição para isso. Né? Olha, quem escuta essa parte da fala vai questionar, pô, mas só porque o cara pulou roleta, vamos acrescentar outros elementos, né? Tá. Esse ônibus, vamos supor, eu não sei quantos, o ônibus comporta quantas pessoas sentadas, acho que em torno de 50. 50, 70. Esse ônibus chega em Copacabana com 150 fácil. Sim. E depredado, né? Exatamente, porque você vem no ônibus... Com gente que pagou a passagem. Você vem com pessoas que estão ali, né, que tá trabalhando, aí você vem a molecada, sai em bonde, vamos dizer assim. Aí vem no ônibus zoando, vem gente em cima do teto, corpo para fora, fazendo uma festa. Ele chega no nível de êxtase, de animação na praia, absurdo. Isso se ele já não cheirou, já não fumou, já não fez todos os tipos de uso de entorpecente dentro do ônibus que é regulamentado pelo Estado, pô. É um transporte público. Então, por si só, tu vê um ônibus que cabe 50 com 150, você já tem que mandar descer todo mundo. Já tá errado. Você não pode deixar esse cara passar da Presidente Vargas, pô. Passa pela Presidente Vargas. Outra coisa interessante, muitos dos jovens retirados dos ônibus eram 10, 11, 12 anos de idade, desacompanhados dos pais. Quando eu estava na Rede Globo, eu convidei um promotor
para assistir essa operação. Porque a Rede Globo fazia a cobertura, eu não tinha nada com a polícia. O comandante da polícia era o coronel Alberto Peroneto na época, né? E esse promotor foi assistir. E ele olhou, Glauber, olhou e falou, não tem nada de errado nisso. É óbvio que não tem nada de errado. É a polícia militar retirando pessoas que estavam penduradas em cima do ônibus, porra, né? Logicamente, se eu retirei aquela pessoa dali, eu vou identificá-la. Eu quero saber quem ela é. E aí ela tem um mandado de prisão lá, ou então de condução coercitiva, que seja lá, porque é o análogo lá do ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente. E esse jovem era recolhido, né? Recolhido porque estava devendo. Não é possível que uma juíza de vara de infância e adolescência ache isso errado. Mas eu também não sei como que o Estado comunicou isso. Eu não sei como isso foi colocado lá nas informações, sabe? Mas tanto é que o TJRJ cassou a decisão da juíza, né? Então, a Polícia Militar está realizando essa operação. Quando essa operação foi criticada em 2013, foi na gestão do Peroneto, Batista, a primeira pessoa que criticou foi o jornal Extra. O jornal Extra do Grupo Globo. Ele disse que essa operação era um crime, era um absurdo, que era racismo, que era não sei o quê. E, Glauber, na semana seguinte, quando a Polícia Militar desmobilizou essa operação, ocorreu o primeiro arrastão do verão. Ou seja, você só consegue manter o verão no Rio de Janeiro com turismo, com segurança, sem morte, sem briga, se você realizar a operação. Infelizmente é assim. E aí eu fiz uma postagem e eu disse o seguinte, olha, não venha para o Rio de Janeiro. E eu tô falando sério, viu? Não venha mesmo. Não venha. Vá passear em qualquer outro lugar, mas do Rio de Janeiro não. Porque a prefeitura e o governo do estado não garantem a sua segurança. E muita gente do setor hoteleiro me mandou áudio. Aí, Pimentel, eu concordo contigo. Porque é melhor que a pessoa não venha esse ano e a gente resolva essa situação e ano que vem alguém se toque. Porque realmente tá nos vídeos aí, viu, Glauber? Eu votei em Eduardo Paes, votei mais de uma vez em Eduardo Paes, mas você vê que a prioridade da Guarda Municipal do Rio de Janeiro é caçar o vendedor do milho, né? Existe uma obsessão da Prefeitura do Rio por milho e churros, essas coisas todas. Inclusive, ele prometeu, na campanha, ele prometeu que essa não seria a prioridade da Guarda. E, cara, boa parte dos problemas do Rio de Janeiro hoje, a Guarda Municipal, armada ou desarmada, ela poderia estar atuando muito mais efetivamente, né? Lembrando que, por exemplo, a gente vai falar do Zinho daqui a pouco. Lembrando que o jornal Estado de São Paulo, Glauber, ele disse que o Zinho arrecada 10 milhões de reais por semana extorquindo vans, né? Ou explorando vans ilegais. Meu amigo, a repressão ao transporte alternativo ilegal é do município. Então, se for verdade o que o Estadão de São Paulo está falando, Eduardo Paes, senta aqui com a gente. Ajuda a gente a acabar com o Zinho, acabar com a milícia, né? Mas o que você vê, efetivamente, é uma deputada ligada ao Eduardo Paes, né? Que o filho dela era secretário municipal, Eduardo Paes afastou, essa deputada, Lucinha, né? Conversando com os milicianos, sabe? Não sei que tipo de conversa está sendo investigado ainda e eu também não quero acusar a Lucinha de nada não, que eu não conheço a Lucinha pessoalmente, também não conheço os autos. Mas efetivamente o que a gente tem é uma deputada estadual conversando com milicianos, né? Milicianos que deveriam estar sendo enfrentados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós vamos ter uma eleição no Rio de Janeiro daqui a alguns meses, no Brasil, né, de prefeitos. Isso tudo tem que estar no debate. Tem que conversar com todo mundo, entender onde que a Prefeitura pode nos ajudar a enfrentar a milícia. Se é verdade, o governador devia chamar o prefeito. Prefeito, vamos junto nessa. Esses caras queimaram 37 ônibus do Rio de Janeiro há 3 meses. Tornaram o Rio de Janeiro um inferno em outubro, né? Uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro. Essas são questões para a gente entender. Ontem, um colega perguntou para mim, Glauber, e aí, Pimentelzinho foi preso e agora mudou tudo? O Rio de Janeiro vai ser uma cidade muito melhor? E eu respondi a ele, um dos meus seguidores, dos 300 e poucos mil seguidores que eu tenho aqui, é dono de van na Zona Oeste. E ele mandou uma mensagem para mim, Pimentel, terça-feira chegou e lá estavam os milicianos cobrando pra gente R$1.300 por semana. Ou seja, a prisão do Zinho não mudou nada. O Zinho foi preso,
E o dono da van continuou extorquido pelo miliciano. O Capelli, ele não prometeu que ia mudar nada. O Capelli deu uma entrevista dizendo, não vai mudar nada não. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é exatamente o que aconteceu com o Comando Vermelho. Você prende uma liderança, assume outra imediatamente, né? A gente não consegue desmobilizar a milícia com a prisão do Zinho, né? A prisão do Zinho é a primeira etapa para você desmobilizar a milícia. E mais grave que isso, um dono de um hotel, anteontem, na Barra da Tijuca, também me mandou um e-mail falando, Pimentel, a milícia continua cobrando aqui a taxa de proteção, né? Ela cobra uma taxa para proteger dela mesmo, né? Exato. Assim, O que é pior, né, cara? Então, assim, paga aí para eu te proteger da gente mesmo. A gente vai te proteger. Enquanto no Brasil a indústria tiver a ameaça e o estelionato por trás, isso aí, a gente não resolver esses pequenos problemas, acabou, esquece. E aí você tem que tipificar o crime de ameaça, agravar a conduta, não é? E, cara, e aí depende de todo mundo, senão a prisão do Zinho efetivamente não vai representar nada. Nada e nada. É porque um moleque de 9 anos fecha o comércio, pô. Exatamente. Ele bate lá no comércio, fecha aí. Né? Essa é a questão. Fecha aí. Ou então ele usa a memória da informação e diz, olha, eu sou ligado ao Zinho, me paga aí. Cara, que que realidade, também. né, cara? Um moleque de 9 anos protegido por todo esse sistema jurídico aí, Fecha o comércio. já Fecha o comércio. assumiu uma postura de poder, de quem manda, né? Sim. Moleque de E 9 através anos... da ameaça. Quer dizer, você não precisa usar arma, não precisa fazer nada, é só Exato. o bico.